Bom, neste vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo falando sobre espionagem, magia negra e conspiração. E esse vídeo aqui eu vou fazer quase que como uma continuação de um vídeo que eu fiz chamado de O Esquema dos Vizinhos Filme, que eu coloquei o nome desse no vídeo e tá com a imagem da capa do filme Uma Mente Brilhante, onde eu te mostrei, tá, que aquela situação do John Nash Forbes do filme Uma Mente Brilhante, tá, falei inclusive da conspiração que o ator foi vítima, tá. Aquele filme ali é para cobertar, tá, o esquema dos vizinhos do crime organizado, tá? E todas as conspirações que giram da associação dos pontos de música alto, das empresas que financiam o crime organizado no seu bairro, tá? Espionagem, magia negra e conspiração. Mostrei isso daí no tal do vídeo, tá? Falei também sobre o filme, o personagem o Sombra, né, super-herói. Vou falar aqui mais uma vez sobre essa alegoria. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você sobre estes indivíduos vizinhos do crime organizado infiltrados nos redutos públicos e nos redutos sociais. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou citar algumas peças assim de filmes, de personagens, tá? E situações de política para você entender como é que essa coisa funciona, para você entender como é que esses indivíduos estão espalhados em toda a parte, tá? E como você deve se proceder a partir de agora e sempre, tá? Com a existência dos vizinhos satânicos, tá? Consegue entender? Significa o quê? Primeira coisa, os vizinhos satânicos que estão no seu bairro, tá? Que são financiados da seita do compasso, da seita da pirâmide, ou da influência de alguma das influências dessas seitas, de cruz, do olho do cu de Horus, qualquer uma dessas coisas que é satânico, tá? Esses indivíduos, eles praticam espionagem, magia negra e conspiração. Posts de denúncias.blogspot.com. E no seu bairro estão os mediadores desse esquema, que eles são a parte mais próxima de você que faz essas conspirações. Tá? Ponto de música alto, bandidos de morro, bandidos de bairro e os vizinhos do crime organizado. Tá? Eles são membros de uma seita satânica do compasso, tá? Ou então eles são honorários dessa seita aí, que é como se fosse um indivíduo adepto da situação, mas ele não pertence diretamente à seita. Tá? Ele lida com indivíduos que são intermediários. Vou dar outros exemplos para provar isso aqui para você. Tá? Então o que acontece? Esses indivíduos estão no seu bairro. Tá? Primeira coisa, já falei várias vezes, você vai dividir o seu bairro numa situação onde esses indivíduos que estão envolvidos com isso daí, você não vai tratar esses indivíduos como que eles mandam, que eles são prioridade, ou que eles controlam. Absolutamente nada. Muito pelo contrário, você vai ser contra esse esquema, você vai se isolar desses indivíduos e vai apontar que esses indivíduos estão fazendo merda com a vida dos outros, tá? Você vai delatar eles, tá? Que são esses bandidos que encostam o cu no seu olho. Poxa, eu senti essa prática no meu olho quando eu fiz isso, Jorge. Quando eu comecei a me manifestar em oposição, encostaram o cu no seu olho. Sim, são terroristas, tá? Eles são terroristas financiados pela CIA. Né? O filme A Assassina, que é aqueles terroristas que tem ali que cometem crimes para o governo, são terroristas. O filme Blown Away, aquele terrorista que aparece ali é um financiado da própria CIA, mas o investigador está investigando aquele indivíduo como se fosse um terrorista, alguém que está cometendo crime. Não, tem uma inteligência por trás dele, tá? O filme não vai mostrar. Né? Porque a vida inteira você conviveu com esses criminosos no seu bairro pensando que o governo era oposição disso daí, mas não, você vai começar a perceber pela sua experiência, peraí, esses indivíduos têm associação tem a polícia coberta esses indivíduos, só quem mostra pra você sou eu. Não, a polícia coberta esses indivíduos estão praticando essas coisas, tem a polícia, por que a polícia não faz nada, né? Mas peraí, a polícia é adepta das seitas de magia negra que esses indivíduos praticam, então você já vai começando a entender que os vizinhos, bandido do bairro, polícia, tudo isso daí é a mesma conexão, pronto. Que é a questão do filme Uma Mente Brilhante, o tal do John Nash Forbes, ele começou a entender isso daí, uma conexão entre os jornais, bandido, a polícia, então ele encaminhou uma denúncia para o FBI, para a própria CIA, Central de Inteligência, então a denúncia caiu justamente na mão dos criminosos que financiou isso daí, que é a Microsoft, tá? O YouTube, o Google, pronto. Poxa, Jorge, eu senti essa prática no meu olho. Sim, são terroristas satânicos. Você conviveu com esses indivíduos pensando que eles são membros da sociedade. A gente está dando proteção aqui no bairro. São criminosos terroristas. Pronto, você vai dividir o bairro todinho nisso daí.
Você não vai dividir o bairro em direita nem esquerda, porque a esquerda e a direita já está do lado deles. Isso daí é direita e esquerda. Você vai dividir o bairro entre os não satânicos, os civis, os que têm vergonha na cara, os que não roubam o que é dos outros, os que não se metem na vida dos outros. E esses criminosos, que é o Ku David, o Mushiba, tem todos os personagens alegóricos. Ó. Tem o Mushiba, tem o mercador de drogas, tem o católico, tem um evangélico, tem o castor também, que eu já falei para você, são vários personagens, né, que tem desse esquema. Tem a autoridade, pô não seu fulano, tem um pô não seu fulano, né, que vem aqui também, que é o bolsonarista, ok? Pronto. Esses indivíduos que estão no seu bairro, eles trabalham em algum lugar. Eles frequentam um determinado lugar e lá eles são intermediários desse esquema. Pronto, eles estão infiltrados ali. São os cu-iluminados, né, que estão ali infiltrados nos determinados lugares. Então, quando você é vítima de conspirações, preste atenção. Vou botar agora um filme para você entender. Você já viu o filme Invasão de Privacidade? Sim, eu vi. Aquele sujeito que espiona aquelas pessoas ali naquele apartamento ali, é isso daí. Ele é um cu iluminado, um vizinho do crime organizado. Consegue entender? Aquele sujeito espionava aquelas pessoas, não era somente por divertimento. O filme apenas joga a ideia para você. Que era um cara... Consegue? É como se o filme... Por que o cinema americano joga somente algumas ideias? Porque às vezes quem produziu o filme até nem sabia disso. Consegue? Eles até não sabiam. Tudo isso aqui é meu, tá? Só quem mostra pra você sou eu. Eles até não sabiam que um cara que faz alguma coisa como aquela, ele é um cu iluminado, ele é um vizinho do crime organizado, ele é financiado para fazer espionagem. Você consegue entender? Até não sabe, tá? Mas o que acontece? Aquele sujeito ali, ele não está somente fazendo aquilo por divertimento, ou porque ele é o síndico do prédio e tem um esquema de espionagem. Talvez esse esquema até começou com isso, entendeu? Com abuso, um esquema de segurança dentro do bairro, que o abuso começou. Eu já falei que todas as igrejas que têm sistema de segurança é para isso, tá? São as igrejas do cu iluminado. Pode me cobrar, tá? As pessoas que estão entrando e saindo de uma igreja... vou fazer uma pergunta para você. A sua igreja... Ainda vou falar mais coisa aqui, preste atenção. A sua igreja tem sistema de segurança? Até já fiz vídeo falando sobre isso aqui. A sua igreja tem sistema de segurança de câmera? Sim, tem. Tem sistema de segurança. É isso daí, a sua igreja está controlada pelo esquema satânico. Cada pessoa que entra e sai é vigiada, espionada, verificada, tá? Vítima de magia negra, de espólio e de conspirações. Todo mundo. 100%, 50% em potencial e 10% com certeza são vítimas em potencial. São pessoas que vão ser incomodadas com magia negra, vão desenvolver doenças físicas, até de câncer para morrer, tá? São pessoas que estão sendo vítimas de várias fraudes e boicotes, tá? São pessoas que estão sendo incriminadas até para eles matarem, tá? Sim, pessoas da própria igreja mesmo, os pastores estão entregando essas pessoas para o esquema ali, e até a parte por cima que está espionando aquelas pessoas ali, está a ponto de matar algumas daquelas pessoas da igreja. Fala para todo mundo. Você faz parte de uma igreja com câmera de segurança? Sim, eu faço. O pastor é envolvido nisso daí, ele é envolvido nisso daí, e se ainda você chegar para mim, olha, esse pastor não é envolvido, mas ele apenas colocou o sistema de segurança. Quem recomendou para ele este sistema de segurança, de câmera de segurança, é um indivíduo da seita do Compasso que recomendou, tem influência por cima, e esse indivíduo está vigiando essa igreja aí para selecionar pessoas para fazer conspiração. Fala para todo mundo. Convoque pessoas para desertarem das igrejas que têm câmera de segurança, tá? Entrou na sua igreja, tem câmera de segurança? Sim, tem. Todos os compartimentos da igreja tem. Sai fora disso daí, tá? Isso é uma igreja satânica, tá? Ok? Os bandidos do seu bairro estão espionando aquelas câmeras de segurança ali. Pode me cobrar, tá? Os bandidos do seu bairro estão espionando aquilo ali. Agora imagine um esquema, presta atenção para você entender. Vou falar aqui outros filmes também. Você já viu aquele filme, aquele seriado Walking Dead?
Walking Dead, não tem Walking Dead? Que é todo mundo vai se transformando em zumbi e os sobreviventes têm que se sobreviver da melhor maneira possível, para que os zumbis estão aumentando. Eles têm que executar aqueles zumbis, senão vão destruir eles ou eles vão se transformar em zumbis também. Isso daí é uma alegoria deste esquema, tá? Só quem mostra pra vocês sou eu, tá? Isso daí é uma alegoria desse esquema, tá? Significa que cada vez mais pessoas entram nesse esquema para destruir pessoas, tá? E você está cada vez mais aumentando o esquema para destruir espólio. Neste esquema aí, as pessoas são beneficiários como descartáveis, assim. São pessoas invejosas, tá? Vou falar ainda mais. É um conluio de pessoas invejosas, traiçoeiros, assassinos, sanguinários. Eles estão todos os dias. Eles estão matando alguém. Eles estão arruinando uma pessoa, fazendo um boicote. Eles ganham dinheiro para isso. Para todos os dias fazer um boicote, arruinar uma pessoa, viver roubando tudo de uma pessoa, todo dia matando uma pessoa. Poxa, e o que eles fazem quando eles matam uma pessoa? Eles pegam esses assassinatos e jogam em bancos de dados, por exemplo. Vamos pegar aqui o raciocínio da igreja, mas vale para todos os locais públicos, tá? Aquele local público ali, eles pegam as fraudes, eles assassinam 10 pessoas, eles pegam aquelas fraudes todinhas e jogam em alguém dentro daquele reduto comercial, aquele antro social, aquela igreja, e joga todas aquelas fraudes ali em cima de alguém, ou em cima de várias pessoas. Simplesmente eles deixam. Aí você fica vivendo vida Second Life. Você tá com vários crimes nas suas costas e não sabe que os bandidos estão cometendo tudinho, jogando em cima de vocês. Ok? Tá? Preste atenção. O que acontece nos redutos sociais quando você entra num reduto social e tem lá cerca de 50% de indivíduos que fazem espionagem, magia negra e conspiração? São satanistas e são envolvidos nos vizinhos do crime organizado. Os vizinhos do crime organizado que estão no seu bairro estão indo para algum lugar, né? Eles frequentam uma academia, eles têm um trabalho, um posicionamento dentro de um reduto comercial, estão ali. Então quando você entra ali, ó, preste atenção, ó, você entrou ali, ó, e o que é o vizinho do crime organizado? Aquele sujeito que eu falei, o tal do cara do filme Invasão de Privacidade. Aquilo ali é um vizinho do crime organizado, ele é um cu iluminado, ele é um satanista, espião, espoliador, controlador daquele reduto ali. No caso ali, não é um bairro, é um prédio, que ele tem controle sobre todo aquele prédio ali para roubar, para fazer fraude, para prejudicar quem ele quiser. Ele ganha dinheiro para fazer isso daí, ficar coçando e destruindo pessoas 24 horas. Isso daí é o Cu David, tá? É o Cu David e o pessoal, os bandidos que fazem aqui a espionagem. Presta atenção. Presta atenção. Aí o que acontece? Você entrou naquele reduto comercial, naquele reduto social, você entrou ali. Ao entrar naquele lugar ali, o que acontece? Outra coisa que eu vou falar aqui, vou concluir o raciocínio para você. Tá vendo o Cu David? Você talvez não está ouvindo, mas o Cu David está aqui de falar, porque isso assim, tal. É o esquema de inversão de informações que ele faz. Ele finge que quem está fazendo a delatação, na verdade, é ele. Por quê? Porque ele é envolvido no esquema. As informações que são minhas, ele diz assim, isso aí é meu, esse indivíduo, eu conheço ele, é fulano de tal. Eles dizem até que é um determinado indivíduo, algum maconheiro, algum usuário de droga, um vagabundo que tem aqui no bairro. E gente fina pra caramba, ele puxa de vez em quando, mas o cara tá gente fina, esse indivíduo aí. Então ele finge que eu sou um determinado vagabundo aqui para eles roubarem as minhas informações. Uma vez que eles fingem que as informações de denúncias graves que eu estou fazendo contra eles, isso vem deles mesmo, isso é super favorável para eles. Pronto, tá tudo sob controle, a gente está controlando isso aqui é nosso, fica tranquilo. E aí os crimes que eles estão cometendo, eles dizem, foi aquele indivíduo, viu ontem que aquela barulhada que teve aqui do Raça Negra, aquela barulhada aí, viu o que esse indivíduo fez aqui? Eu estava aqui, ó, eu dormi aqui na estofaria, estava aqui espionando o computador. Eles abrem o seu computador lá no ponto, ele estava aqui, ó, eu vi. O que os bandidos fazem lá no... Presta atenção, vou falar aqui a outra aqui, ó. Presta atenção para você entender. Se os bandidos abrem meu aparelho lá no ponto de crime do ponto de música alto, significa que o aparelho do ponto de música alto se abre aqui no Cu David, não é verdade? É assim sim. O Cu David finge assim, ó. O Cu David abre meu aparelho aqui também. E o Cu David abre o aparelho lá. Aí ele coloca o barulho aqui atrás e fala assim, ó, olha o que está aparecendo no aparelho dele. É o que está aparecendo no aparelho lá. Aí, ó, é isso daí, ó. Aí tá lá o bandido usando drogas, cometendo vários. Aqui, ó, tá vendo? Ó, ele passa de informante. E aí a polícia civil, é verdade, eu vi, entendeu? Pô não, seu fulano da polícia civil, pô não. É isso daí, tá? São criminosos mesmo, safados mesmo, tá? Copland,
da questão da polícia, né? Copland, Sob o Domínio do Mal. O filme Corra que a Polícia Vem Aí, você já viu aquele filme de comédia? Tem vários simbolismos ali naquele filme. Sensacional esse filme, tá? Tem vários simbolismos da associação da polícia com o crime. Ok? Na verdade, o personagem do policial ali não é um bandido. Ele é um laranja. Ele é um policial desastrado que representa realmente assim, uma ironia em cima da polícia. Mas tem várias situações criminosas por trás. Ele é como se ele estivesse trabalhando para verdadeiros criminosos na história. Consegue entender? É como se ele fosse um verdadeiro de um trouxa mesmo. É um policial assim desastrado que está ali fazendo o seu trabalho, mas o que está por trás dele é só merda mesmo, tá? Ok, é isso daí. É isso aí que é o esquema com o David. Presta atenção, vamos continuar. Eu vou encerrar esse vídeo e vou continuar falando. Presta atenção.